Salve, salve! Mais um vídeo aqui começando. Hoje a gente vai fazer um checklist do que eu costumo fazer quando a gente sobe um PVE pela primeira vez. A primeira parte eu gosto sempre de manter tudo atualizado, então é subir o NoScription, o NoSubscription, é um repositório que a gente precisa adicionar. Sempre é bom lembrar do NoFreeFirmware, porque o Debian ele tem uma cultura de todo software tem que ser livre, e aí existe um repositório para programas não livres, e a Intel não ajuda muito, então quase tudo da Intel fica nesse repositório no free. Tem uma mensagenzinha chata que quando você loga no PVE, ele dá essa mensagenzinha aqui, ó. Você não tem uma validação de subscrição, o contrato com ele. Isso é muito comum no Brasil. É só uma mensagem chata que eu gosto de deixar, porque você clica todo dia, e acaba ficando chato isso. Então eu desativo dos PVEs que eu gerencio. É sempre bom lembrar que a gente precisa instalar o Intel Microcode quando a gente tá trabalhando com CPUs de desktop. Esse meu CPU ele tem dois tipos de core. É o que eles chamam de eCPU, que é o Efficiency, que é de eficiência, e o P-Core, que é o Power Core, que é o core de potência. Ele tem um clock maior e gasta mais energia. Então, para manter a eficiência dele baixa, a alta eficiência, o baixo consumo, o que acontece? Você tem dois tipos de core, fisicamente eles são diferentes. Normalmente os power eles ficam desligados, eles não ficam realmente desligados, mas eles ficam em idle ali esperando uma carga. E quando uma atividade começa e ela exige uma potência maior, o processo precisa migrar de CPU. E sem esse Intel Microcode, às vezes você pode ter algum problema de performance. Em casos mais severos, até um kernel panic. Eu pessoalmente nunca vi um kernel panic. Eu já ouvi relatos, mas eu mesmo nunca vi um kernel panic por conta disso. Mas é importante lembrar que precisa instalar. Eu vou instalar nesse cara um firewall para poder jogar o meu PBS para fora, não. Na verdade, o meu backup para fora em um servidor PBS. E o que acontece? Ele já é criptografado, mas eu queria adicionar uma camada extra de proteção para que quem for snifar de alguma maneira a minha porta, ele vai ver que existe um túnel, mas ele não vê o que está passando lá dentro. Então eu vou fazer isso. E é importante a gente colocar alguns métodos para poder usar o pass-through de interface de rede e ter uma carga de trabalho um pouco maior. Então eu já vou deixar esse carinha aqui, que é sempre bom, legal deixar ativo. Eu vou mostrar como é que faz o bond na interface gráfica. Eu prefiro fazer a CLI, mas a gente já pode fazer. O meu não veio com o pacote instalado, então eu já deixei no arquivo também ele comentado lá para instalar. Um lembretezinho, né? O LVM ele não é exatamente uma segurança, né? Então é bom sempre fazer uns FS. Então eu vou fazer uns FS com mais de um disco e eu preciso pelo menos ter mais de 16 RAMs. É sempre bom lembrar que precisa manter o ambiente atualizado. E eu vou desativar não nesse vídeo, mas eu vou desativar um lembretezinho, que eu vou desativar o módulo de HA, de alta disponibilidade, porque só tem um nó. Não tem por que ter mais de não ter esse serviço funcionando. Então bora lá, mão na massa. Eu deixei um arquivinho já com todos os parâmetros que a gente precisa usar. Antigamente a gente tinha um modelo de trabalhar um pouco diferente. Agora na versão 9, esse foi instalado, ele está trabalhando com essa instrução, ele está separando os arquivos por assunto. Então tem um Proxmox Sources e aqui dentro eu incluí Proxmox Sources. Mas esse cara na verdade já está aqui. O atual ele tem essa sintaxe. Aquela linha estava sobrando. Onde eu tenho. Esse é o repositório, o tipo dele de segurança, e o no-free, o contrib, e aqui onde ele acha a chave. Eu deixei aqui o nano para criar essa pastinha com esse arquivo chamado proxmox.source. Foi assim que a versão 9 começou a trabalhar. Então, tipo deb, a URL dele, que é /pve, do próprio repositório do Proxmox, na suite no tipo Trixie.
PVE No Subscription. É quando você não tem uma licença ativa, você precisa usar esse No Subscription, porque tem algumas atualizações que vêm por aqui sim. Outras vão vir só por lá, só pelo pago. Leva um tempinho para chegar no não pago, mas isso é bem usável, não tem porquê. Rodar um apt update. Vou mostrar o arquivo, a estrutura de arquivo aqui. etc apt source list. Esse arquivo está vazio. Ele começou a usar dentro da pasta D, que é de daemon, que são os arquivos. Então eu tenho aqui o do Debian. Então aqui dentro eu tenho o Debian, do Trixie Updates e do Security. Eu tenho as duas estruturas, onde acha a chave, o que ele vai pegar. E eu tenho também o Proxy Sources. E aqui vai ter a mesma estrutura. O URL, a suíte dele, o tipo dele, um comentário no caso, e onde ele vai achar a chave. Depois de só dar um apt update, apt upgrade, sem novidades. Seguindo o nosso script aqui, eu deixei aqui uma URL, um arquivo, uma linha sed que ele vai trocar. A linha é bem simples, ele troca de se não tiver ativo, mostra a mensagem para é igual ativo. Aí ele vai inverter, se você ativar ele vai começar a mostrar. Depois disso você precisa reiniciar o serviço do PVE Proxmox. Eu já fiz isso no meu, já está funcionando. E depois disso você precisa dar um F5 para ele, como é JavaScript, ele precisa recarregar. E aí não temos mais essa mensagem, é bem tranquilinho de fazer. Eu deixei aqui uma linha do sed, só reforçando, se você já fez alguma alteração no seu Groovy, é importante você fazer na mão. Eu deixei a linha já aqui, se você acabou de instalar, você pode rodar essa linha, ele já vai deixar. Se você também não for usar uma carga de trabalho maior em Firewall, não precisa fazer ela. Então tá aqui o meu Groovy. Depois de rodar esse comando, você pode verificar se ele está assim. A gente precisa rodar o Groovy. E depois que você reiniciar o seu servidor, que isso precisa, como é um boot, né? Você precisa reiniciar ele para ativar. Você consegue ver que ele já está ativo. Bem simplesinho. Estou correndo aqui porque é simples. Ativar o LSCP, eu precisei instalar esse pacote. Tá? O meu não veio instalado por padrão, o OpenSwitch. A sintaxe aqui eu gosto de usar diferente. Eu acabei começando de trás para frente, mas eu primeiro crio a bridge, defino o IP, aqui é o bound, onde ele vai estar ativo, e aqui a gente tem a interface bound, manual, o arquivo, onde a gente vai definir as duas interfaces. Aqui é bom sempre olhar com IPA, para poder ver quais as interfaces. No meu caso aqui ele está como NIC 1, NIC 2. Eu vou deixar a NIC 2 porque ela é a de 10 GB e eu quero testar esse cara em 10 GB, porque o switch que eu tenho aqui, ele não faz LSCP, eu preciso buscar no meu escritório. Ctrl V, NIC 3. É só esses dois carinhas. Na interface é bem simples. Eu já até criei a bridge aqui. Vou remover ela aqui e vou criar novamente. Criar a bridge. Eu tenho essa rede aqui, 92.168.1.3. Estou testando uma new USFP. Bridge port. Você pode escrever agora bond 0, por isso que eu prefiro fazer por lá. Bond 0, André. Não tem o gateway nesse cara. Tá. Então, vamos criar a bridge sem interface. Depois a gente vem aqui e edita 192.168.1.3/24. Eu tenho uma bridge e agora eu preciso criar o meu bond. E eu vou usar essa bridge, que aqui eu vou dizer NIC 2 e NIC 3, que são as minhas placas de 10 GB. Vou criar um comentário qualquer aqui, rede de WAN, porque realmente essa é uma rede de WAN. Aplicou, sem novidades. Se for fazer via CLI, precisa reiniciar o serviço de network. Eu deixei um extra aqui, como ativar IPv6 S/Slack para autoconfiguração de IP. Como eu não tenho um bloco disponível aqui para poder usar, eu deixei ele bem simples. A única dica extra que a gente precisa fazer é que nem sempre vai estar ativo o route
Router Advertisement, que é pedir o gateway. Essa é a função do IPv6, que ele vai pedir um gateway para o roteador. Ele vai perguntar, gente, quem tem um gateway aqui na rede? Ele vai, e aí o roteador da sua casa devidamente configurado vai responder, sou eu. Isso aqui ele vai fazer em runtime, né? O write ele vai fazer em runtime, mas ele não grava o arquivo. Quando você reinicia, ele perde. Então eu já deixei aqui um nano, você cria esse arquivinho, você pode ativar a funcionalidade sem precisar reiniciar, só precisa reiniciar a interface. E aqui a gente tem o systemctl para desativar os módulos de HA que eu não vou usar em casa porque é um home lab. E era isso por hoje, a gente já testou tudo na nossa listinha. Obrigado, eu vou agora começar os testes com o NVMe SATA. É um nome esquisito, mas ele é literalmente um chip SATA que foi encapsulado numa interface NVMe que tem linhas PCI Express. Então eu vou começar a fazer os primeiros testes e esperamos que em breve teremos um NAS com MS01. Eu ainda não vi nenhum projeto desse no mundo. Eu não queria um hardware maior, eu queria um hardware um pouco mais compacto. Moro em apartamento e espaço falta um pouquinho. Então é isso, obrigado. Deixe seu like, comenta, compartilha. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira, é só deixar nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Obrigado.